Olha aí, dois advogados formados na PUC São Paulo, um morando na Flórida, outro em Sampa, Pois é. e a gente continua junto aí. Bom, top demais, cara. Fico só muito honrado aí da gente começar a trabalhar com isso. Então vamos começar a impactar a vida das pessoas. Acho que tá na hora, né? Vamos lá, transformar ideias em ações. Acho que está na hora mesmo. É isso aí, começando mais um. Começando não, né? O primeiro episódio aqui então do nosso canal Impacto. E é isso. Então hoje a gente Então vai vamos lá. conversar de você que já está expert no nosso livro. O livro que a gente vai falar é Tiny Habits, do BJ Fogg. Ele vai chegar aqui no Brasil dia 13 de abril. Acho que o nome vai ser ou Mini Hábitos ou Micro Hábitos. Se eu não me engano, acho que é Micro Hábitos. Então, é um livro que, por enquanto, só está aí nos Estados Unidos, mas está para chegar em breve aqui no Brasil. E a gente resolveu trazer esse debate desse livro, por ser um livro que está fazendo bastante sucesso aí nos Estados Unidos e por ser um tema que está sempre em alta, né? Que é a construção de hábitos. Acho que está todo mundo sempre querendo mudar o comportamento, criar novos hábitos, tirar alguns hábitos destrutivos da vida. Então, eu acho que vai ser um tema bem interessante para a gente debater, falar o que acha que funciona, o que não funciona. E eu acho que é sempre importante lembrar que a gente não traz fórmula pronta. A gente está aqui para debater ideias, discutir e sempre tentar levar o melhor do que a gente aprendeu desse livro para todo mundo, né? E cabe às pessoas ir atrás, talvez ler o livro e ver se aquilo funciona ou não. Afinal, o que está no livro pode ou não funcionar para a pessoa. Eu acho que livros estão aí para mostrar ideias que às vezes se aplicam a algumas pessoas, outras pessoas não se adaptam. Então, acho que não existe uma verdade universal nesse assunto, porque a gente está sempre expandindo, a gente está sempre crescendo e sempre conhecendo. Eu Eu acho que é por concordo isso que a completamente. escolha do nosso livro. Concordo completamente, cara. Eu tava lendo esses dias, eu nem lembro o que eu tava lendo esses dias, mas que eu vi uma frase que é a verdadeira verdade é a sua verdade, né? E é aquela coisa que você lê e que realmente uh, que faz sentido para você, né? Que você consegue, com base nos seus valores, nas suas experiências, você fala, pô, isso aqui realmente é a verdade para mim. E mais uma verdade que é universal é que tá sempre todo mundo sempre quer ou construir um hábito novo ou desconstruir um hábito, né? Alguma coisa. E eu acho que isso está muito, na verdade, muito relacionado, né? Acho que quando a gente constrói um hábito que a gente já tinha, que a gente costumava não gostando muito, ou que talvez estava prejudicando a gente de certa forma, acaba sendo substituído, né? E é engraçado que eu sempre ouvi muito sobre isso, né? Sobre as pessoas que têm hábitos de alcoolismo, ou uso, né, droga, tal, enfim, qualquer problema. Quando a pessoa consegue superar, geralmente é substituindo por algum hábito bom, né? E eu acho que esse livro, então, cara, vem muito a calhar porque ele é um dos poucos que não falam só, é legal, usar essa técnica de uma forma abrangente. O cara estudou 10 anos, né? E ele dá aula em Stanford, né? E durante 10 anos ele desenvolveu essa sistemática que é baseada em fórmulas científicas, mas aí eu falo fórmula científica, a galera vai achar, pô, vai vir matemática. Não, cara, é uma coisa bem simples, muito simples, e eu acho que essa é uma das coisas que ele super foca, é a simplicidade, né? Você que, cara, até resumo que você fez aí, me diz aí, então, em linhas gerais, qual é a fórmula base para que a gente possa construir ou desconstruir alguns hábitos aí e caminhar melhor no nosso dia a dia. Exatamente. Como você falou, eu acho que a simplicidade é o que traz um brilho a mais para esse livro. Por mais que tenham tido 10 anos de pesquisa, ele analisou muito vários comportamentos, várias histórias, então eu acho que é um livro que tem uma boa base. Não é qualquer um que fica analisando 10 anos comportamentos, ele é um expert na ciência do comportamento, eu acho que tem muito a agregar. Bom, eu acho que são três pontos principais que a gente precisa focar aqui. Primeira fórmula que ele traz, que ele fala que o, o hábito, a construção de um hábito vem de uma manutenção de comportamento. E o comportamento para ele é igual a motivação versus habilidade
versus que eu digo aqui, vezes, né? Como se fosse uma fórmula. C é igual a motivação, a habilidade e o impulso. Então ele fala que para um comportamento acontecer, tem que ter esses três elementos, que é a motivação, a habilidade e o impulso. A gente vai falar aqui detalhar, dar exemplos cada um para mostrar. E o segundo ponto que eu acho que é importante destacar desse livro vem do próprio nome do livro, que é Micro Hábitos. Ele fala, às vezes você começar grande é o erro para você construir o hábito que você quer. Porque às vezes você quer começar grande, você acaba não atingindo aquele objetivo e fica Assim, mal consigo mesmo. Então acho que por isso que ele parte desse pressuposto, começar pequeno para construir uma boa base. Ele fala, de nada adianta uma árvore gigante que não tem raízes. Então ele fala, primeiro você precisa criar uma raiz para depois você crescer. E o terceiro ponto que ele chama muita atenção para o livro, ele sempre ressalta, é a questão da emoção. O papel da emoção na construção do hábito. Querendo ou não, somos seres que estamos ligados a vários sistemas químicos, muita química rolando no nosso cérebro, e a gente está sujeito a esses efeitos, efeitos da dopamina, como ele explica, a questão da recompensa e tudo mais. Então ele se baseia nessas três premissas, que é a fórmula dele, a começar pequeno e a questão da emoção. A emoção a gente vai detalhar mais para frente, mas de se sentir bem atingindo as pequenas metas e como isso te ajuda a criar raízes e crescendo cada vez mais. uhum. Eu mesmo, cara, há pouco tempo atrás eu tava querendo acordar mais cedo. E aí, de um dia pro outro, eu falei, pô, amanhã eu vou acordar às 3:30 da manhã. Tipo assim, né? Eu tava acostumado a acordar às 8 ou 9 da manhã. Falei, agora eu vou acordar às 3:30. Cara, no primeiro dia eu acordei às 3:30, acordei feliz, tava motivado e tal. Mas aí deu 5 horas da tarde, já tava podre e já não tava conseguindo mais fazer o que eu tinha que fazer, trabalhar, estudar e tal. E aí, antes mesmo de ler o livro, eu pensei, pô, mas e se eu começar a acordar 15 minutos antes por dia, né? Porque assim você não vai, como ele falou, e achei muito interessante isso, porque foi direto para mim, assim, você não vai ficar frustrado que você ficou super exausto e vai, aos poucos 15 minutos, acho que você vai conseguindo construir e adaptar o seu corpo, né? Acho que eu sempre penso que a natureza ela não dá saltos, né? E às vezes a gente quer correr atrás de uma coisa muito rápido e isso acaba não sendo sustentável. E a gente estava conversando sobre isso já um pouco antes, e aí sempre nessa forma ele sugere começar com o estímulo, né? Que você chama de impulso, que é aquela parada que te faz se ligar, pô, preciso fazer isso aqui, né? E você quer comentar um pouco mais sobre isso? O que ele Claro, considera impulso? Quer dar algum exemplo? O que você é, tem em mente? no livro ele explica, né, como eu falei, que um comportamento ele depende da motivação, da habilidade e do impulso. E quando ele vai detalhando a fórmula, ele fala: primeira coisa que você precisa analisar para a construção de um hábito ou para tirar um hábito é a questão do impulso. O que é esse impulso, esse estímulo? É o que faz você agir. Ele dá um exemplo no livro que é bem bacana para detalhar a fórmula, que é quando ele fez uma doação para uma entidade aí que estava precisando. É a Red Cross, né? A Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha. É, Ele estava no meio de um treino. Ele falou: qual a chance de alguém estar no meio de um treino depois de fazer tipo um supino com 50 de cada lado e fazer uma doação? Ele falou: isso aconteceu porque estava presente os três elementos da fórmula. Primeiro, a motivação. Ele fala: eu já queria doar. Eu sou uma pessoa que tem o costume de doar para entidades carentes e tudo mais, que estão aí buscando o melhor para o nosso mundo. Então eu já tinha essa certa motivação de doar. Bom, a habilidade aqui, ele trabalha, a habilidade está ligado com a facilidade ou dificuldade de fazer certa coisa, certo ato, né? A habilidade, no caso, foi muito fácil, porque era só responder um SMS. Então, tipo, ele não precisava pegar a carteira dele que estava guardada no armário. Não, era só responder sim ou não. Então, teve essa habilidade que foi a facilidade de como proceder essa doação. E o impulso, o estímulo.
qual que foi o estímulo? Receber aquela mensagem. Ele recebeu a mensagem, olhou no celular, ele, bom, por que não? Já queria doar. É fácil, ele teve o estímulo, ele realizou o comportamento. Então, isso é mais para deixar mais claro como é formado o comportamento, né? O estímulo, ele fala que tem três tipos de estímulo, né? Que é o estímulo da pessoa, o estímulo do contexto e o estímulo da ação. O estímulo da pessoa é aquilo que está inerente à nossa sobrevivência. Então, Meio que memória, não é? Mas é, tem de tudo. Tipo, por exemplo, meu estômago roncou, opa, é um sinal, um estímulo que eu tô com fome. Eu começo a bocejar, é um sinal que eu tô com sono. E sim. também a utilização da memória. Tipo, amanhã eu preciso marcar o meu dentista. É utilizar, tipo, a Fazer sua uma memória lista de tarefas mentalmente, né? mentalmente. A de contexto é a utilização de praticamente de lembretes. Então, você deixar um papel na geladeira, marcar dentista, ou você botar no despertador, coloca no despertador, 8 horas da manhã do dia seguinte, que a primeira coisa que você precisa fazer é levar seu filho não sei aonde. Essa é a questão do contexto. E o impulso de ação é o que ele chama de ancoragem. Uma determinada ação da sua rotina leva a determinado hábito. Por exemplo, ele fala, no momento que eu queria tomar minhas vitaminas em dia, eu associava a beber um copo de água. Então, quando eu descia para minha cozinha, tomava um copo de água, eu ancorava aquele gole de água, aquela ação, a tomar minhas vitaminas. Então, qual que era o impulso para ele tomar a vitamina? O último gole da água. Então, ele fala sempre que para a construção de hábitos, você precisa começar a focar no impulso, né? Quais são os estímulos que você pode... É aquela parada que muda o estado mental para estou em casa para estou trabalhando, por exemplo, né? Sim, Cara, sim. eu tava lendo isso, acho que foi ontem, tava lendo essa parte do livro, e uma coisa que eu sempre pensei sobre mim era que, assim, eu sempre me sentia que eu tava muito mais concentrado quando eu colocava o terno e a gravata. Tipo, eu sentia que isso mudava o meu estado, minha mente, para entender que eu estava realmente trabalhando. E às vezes, foi louco, cara, que mesmo nas sextas-feiras, que geralmente você pode ir para o escritório, ou independente de onde você trabalha mais casual, eu me sentia que eu não estava funcionando como funcionava de segunda a quinta. Tipo, só pelo fato de quando eu passar na frente do espelho, eu não ver que eu tô tipo, vestido como eu tô vestido para ir trabalhar, entendeu? E eu acho que é mais ou menos isso, né? Eu lembro numa passagem do livro que ele comentou sobre a história de uma mulher que ligou a filha dela batendo a porta do carro, né? Quando deixava a criança na escola, a essa questão de agora não estou mais cuidando das minhas filhas, agora o que eu estou indo para o trabalho, eu estou trabalhando. Alguma coisa nesse sentido, não foi? Isso. O exemplo que ele dá, tipo, essa mulher ela tinha dificuldade em ter foco no que ela precisava fazer. Então, quando ela deixava a filha dela batia a porta, ela associava que ela entrava num espírito de trabalho. E aí ela ia para um estacionamento e fazia uma lista do que ela precisava fazer para aquele dia ser produtivo, o que ela precisava fazer para aquele dia, né? Uhum, No negócio dela. uhum. E Ancoragem, pode, né? Esse é o termo que é, a âncora. Esse termo eu a- já ouvi outras pessoas, outros motivadores, outros professores aí dizendo, por exemplo, quando você acaba de sair da academia, muitas vezes você está com a sua mente está, o seu corpo está, né, a circulação sanguínea está em alta, a quantidade hormonal está em alta também, a dopamina está acelerada, porque você está naquele estado de, poxa, eu fui treinar, estou bem, feliz, completei esse objetivo do dia. Eles falam, alguns, para você fazer uma coisa propositalmente, tipo, sentir um cheiro de alguma coisa, se você deixa, por algum motivo, você, sei lá, tem algum cheirinho que você compra que você deixa no carro, sai da academia com aquele sentimento, aquele estado de espírito, tipo, pô, tô a milhão, sabe? E cheira aquele negócio. E faz isso todos os dias. Porque quando você precisar se sentir daquela forma,
Você vai e cheira aquele específico cheirinho que te vai dar aquele estalo. O seu cérebro vai imediatamente associar com o fato de você estar se sentindo bem consigo mesmo, se sentir feliz. Que é doido, né, cara? É muito Sim. doido. E ó, isso me lembrou uma parte do livro que a gente até comentou no começo do vídeo, é aquela questão da comemoração. Ele pega muito no livro essa questão da comemoração, que ele fala, por exemplo, eu estou querendo construir um hábito de me exercitar mais. Aí ele fala, começa pequeno. Bom, você pode não ter muita motivação. Ele é meio contra você depender da motivação. Porque ele fala que a motivação vai e volta. Então, tipo, se você ficar dependente da motivação, no dia que ela está baixa, você não vai construir, você não vai fazer o hábito, aquela ação, aquele comportamento, você vai ficar mal consigo mesmo e isso vai desencadear uma série de frustrações. Então, por isso que ele fala que a gente não pode depender da motivação. Aí ele fala, bom, vamos começar pequeno. Eu quero me exercitar mais, eu vou começar fazendo 5 flexões. Meu, faz 5 flexões e depois que você fizer essas 5 flexões, você tem que ter uma sensação, e ele fala, essa sensação tem que ser genuína, de Dever cumprido. você fez o seu melhor de bem-estar mesmo. Você, tipo, sabe quando você, tipo, recebe uma promoção no trabalho ou conseguiu o primeiro emprego? Você tem que associar aquele sentimento a esse comportamento, entendeu? Você realmente está feliz por ter conseguido tomar um passo. E ele fala que essa emoção é tão importante porque o seu cérebro vai começar a associar aquelas 5 flexões àquele sentimento. Então, o nosso corpo, como a gente sempre está em busca de prazer, aquela sensação de bem-estar, associando o comportamento das 5 flexões a um sentimento de bem-estar, seu corpo ele não vai sentir aquele choque. Ele vai falar, opa, isso aqui foi bom. Ele fez 5 flexões, se sentiu bem. Então, significa, quando eu faço 5 flexões, a resposta que o cérebro vai dar é aquela liberação de dopamina, né? E isso ajuda na construção do hábito, porque diferente de quando você se frustra, quando você comemora aquilo, você começa a se sentir bem. Você fala, poxa, eu não sou um cara que eu não consigo criar um hábito. Pelo contrário, eu estou começando e não estou deixando de falhar. E por isso que ele fala, você tem que começar fácil, porque o fácil você consegue fazer todo dia. À medida que você vai fazendo todo dia, você vai se sentindo melhor. E à medida que você se sente melhor, você começa a escalar Vai esse ficando hábito. mais fácil também, né? Você começa com 5 flexões, no outro dia você começa com 10. Aí no outro dia você exagerou, fez 100, aí no outro dia você vai falar, opa, não consigo fazer. Mas assim que você começou, que você se propôs a fazer, você consegue. Então você não fica frustrado, porque você não quebrou o seu hábito. Só para eu entender direito, a gente começou, como ele sugere, pelo estímulo, né? Então, vamos dizer que eu quero começar a fazer minhas flexões. Primeira coisa que eu preciso pensar é como eu vou me fazer lembrar que eu tenho que fazer aquilo, né? Então, vamos dizer que eu escrevi num post-it e coloquei na minha geladeira, porque a geladeira geralmente é onde a gente vai no primeiro momento do dia, a gente acorda, tal, vai pegar alguma coisa da geladeira para comer, para beber, tal, tá lá, 5 flexões. Aí eu preciso pensar, pô, ok, eu preciso fazer. Agora, o que vai me fazer, o que vai ser fácil? Como eu faço esse hábito que eu quero desenvolver se tornar muito ridiculamente fácil? Vai ser uma flexão, vão ser 5 flexões, vão ser 3, enfim, aí você decide. Então a gente passou do impulso e foi para habilidade, não é isso? Sim. Aí ele parte para a questão da habilidade. Quando ele fala da habilidade, ele entra num tópico que é bem interessante. Que ele divide o sonho, a aspiração de comportamento. Porque normalmente a gente fala, eu quero ter o hábito de ser mais saudável. Mas ser mais saudável não é um comportamento. Ser mais saudável é uma aspiração, é um objetivo. Quais são os comportamentos que te levam para esse objetivo? E nessa parte, ele fala, a primeira coisa que você vai fazer é você pegar uma varinha mágica e pensar em tudo que você pode fazer para ser mais saudável, mesmo que seja irreal. Vai falando tudo que você pode fazer para ser mais saudável. Fez essa lista, aí você vai começar a filtrar a lista. Primeira coisa que ele fala que você deve fazer para filtrar
é utilizar um mecanismo que ele chama de, inclusive, que é o nome do nosso canal, impacto. Aquele comportamento vai impactar na construção do hábito, aí ele fala, tomar, tipo, um exemplo tosco, sei lá, levantar o copo para cima. Suponha que você colocou isso na sua lista, Sim, só para vocês entenderem, né? Levantar o copo para cima vai te tornar mais saudável? Vai ter um impacto naquela questão de um hábito? Não. Mas você deixar de pegar elevador e subir 3 andares, já começa você já começa a ver uma resposta diferente rumo ao seu objetivo, que é ser mais saudável. Então, você pode selecionar aquele hábito. Então, você vai começar a selecionar os hábitos que realmente têm um impacto efetivo no seu objetivo, que é ser mais saudável. Depois que você selecionou esses comportamentos que realmente impactam no seu objetivo, você vai selecionar aqueles que você realmente tem condição de fazer, que você sabe que no seu pior dia, no dia que você acordar e falar, meu, não quero levantar, você vai conseguir fazer. Porque ele fala, você tem que começar fácil. Então você vai selecionar hábitos que impactam e que são muito fáceis de fazer. E aí você vai ter que escolher o hábito que tem essas duas uniões, que tem essa união, que seja o impacto e a facilidade. Então, juntando esses dois, você consegue ter o segundo elemento da fórmula, que é a habilidade. Então, e ele fala, quanto mais fácil for, por mais ridículo que seja, ele sempre dá o exemplo dele, que ele tinha problema de usar fio dental. É verdade, ele falava, muito bom. Para eu ter uma saúde bucália melhor, eu preciso usar fio dental. Eu preciso fazer uma ação. Ele começa com um dente. Ele literalmente ele usa o fio dental em um dente e comemora, que é aquela questão. Só que na medida que ele vai comemorando, se sentindo bem, ele saiu daquele estado que ele não usava fio dental, ele tinha repulsa e começou a usar fio dental em um dente. E ele falou: no meu pior dia, quando eu não queria nem escovar os dentes, eu conseguia passar em um dente. E isso me deu eu me senti melhor comigo mesmo porque eu era capaz de atingir aquele objetivo. E a partir disso, ele foi construindo, escalando o hábito dele até ele usar fio dental em todos os dentes. Então, essa parte da habilidade, ele fala sempre de tornar as coisas mais fáceis. E tornar as coisas mais fáceis, ele até fala, às vezes está muito ligado ao tempo. Você tem tempo para fazer isso? Aquilo encaixa na sua rotina. Ele também fala da questão do dinheiro. Você pode escolher um hábito que seja muito fácil, mas que não esteja dentro do seu orçamento. Então, que é a questão da corrente, né? Ele traz uma corrente, sempre se referindo ao tempo, dinheiro, se aquilo está dentro da sua capacidade. Sim, sim. Então, eu acho que, se eu não me engano, eu tenho até aqui, quer ver? Ó? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Fica à vontade. Mas, cara, eu acho muito legal desse livro a questão de que ele mesmo faz as coisas ficarem muito mais fáceis. Porque, querendo ou não, o livro, assim, são poucas pessoas que têm o hábito de leitura, né, frequente. E ele, do jeito que ele vai quebrando o livro em gráficos, em imagens, em figuras, assim, super, super, super tipo, criativas, fica fácil de ler, dá para digerir muito bem a informação e não fica aquela coisa pesada, porque você vê uma parte em leitura, em texto mesmo, você vê uma parte em gráficos, uma parte em imagens e uns bonequinhos assim animados. Cara, eu achei incrível e bastante simples, né? Que é o que realmente ele está ali querendo que as pessoas entendam. Ele está tentando incentivar o hábito de leitura nas pessoas usando o próprio método. Sim, sim. E ele até fala, né? Como você falou, ele deixa a leitura fluir. Ele não deixa aquele negócio pesado. E na medida que ele fala da relação da motivação com a habilidade, com a facilidade, ele fala, na medida que eu deixo a coisa mais fácil, eu preciso de menos motivação. Porque quanto mais difícil, mais motivação eu vou precisar. E quando os dois estão no topo, a dificuldade e a motivação precisa estar muito alta, a chance de você conseguir fazer aquilo é difícil, porque são raros os momentos que você tem aquela motivação extrema para conseguir mudar. Ele até dá o exemplo da mãe que vai para cima de um urso que está atacando o
filho. Ali tem uma motivação extrema. Sim. E é uma dificuldade extrema. Então, você só consegue agir quando você tem uma motivação extrema. Então, à medida que você vai facilitando esse hábito, por mais simples e banal que seja, você vai construindo uma autoconfiança e vai precisando de menos motivação, porque você vai se sentindo bem com suas conquistas e não precisa, por ser um hábito fácil, você não está dependendo, puta, hoje eu preciso levantar e correr 5 quilômetros. Não, você se propôs a dar uma volta no quarteirão. Isso no seu pior dia você consegue, entendeu? E você vai se sentir bem porque você conseguiu manter seu hábito. Uhum. E voltando àquela questão da corrente que você falou, ele fala que para facilitar, né, para transformar comportamentos difíceis em fáceis, você tem que analisar 5 tópicos, que é o tempo, né? Então, por exemplo, questão da corrida. Você quer correr 1 hora por dia. Só que começar com 1 hora por dia vai ser difícil, principalmente se você não tem o hábito nem de andar. Se você tem um hábito sedentário. Então, na questão do tempo, você começa com 1 hora, com 5 minutos por dia, uma volta no quarteirão, o que for. Aí ele fala, dinheiro ou recursos suficientes. Esse comportamento que você está querendo inserir tem que estar dentro da sua realidade financeira. Porque senão você vai começar a sacrificar, isso vai impactar em outros lados da sua vida e você vai acabar abandonando o seu hábito. A outra questão é a capacidade física. Isso eu achei bem interessante e pode ser até aplicado com a questão da leitura. A pessoa que não tem o hábito de leitura, não adianta você chegar com uma Bíblia para ela e falar, meu, lê essa Bíblia até amanhã e me explica o que está escrito aí. Tentar. Você tem que, não querendo julgar a pessoa, mas a pessoa, por não ter o hábito da leitura, ela não tem a capacidade de ler um livro daquele tamanho em um tempo tão curto. Então, esse comportamento tem que estar de acordo com as suas capacidades. Ele até dá um exemplo no livro de um cara que é magrelo e quer fazer, tipo, o cara pesa 60 quilos e quer fazer supino com 100 quilos. Não vai adiantar, não vai dar certo. Cara, começa com 5 de cada lado, entendeu? É aquela premissa. Começa com o seu micro hábito, começa pequeno. E a outra parte, a questão se encaixa na sua rotina, aquela questão da ancoragem. Então, por exemplo, você acordou, ele falava que ele ancorava o hábito dele de fazer flexão quando ele fazia xixi. Então, toda vez que ele fazia xixi, dava descarga, ele fazia 2 flexões. Aquilo lá era a fórmula dele ancorar e que encaixava na rotina dele, porque era tão rápido, fazia 2 flexões, fazia xixi e acabou. E a questão da energia criativa e energia mental. Você tem que pensar você vai conseguir fazer aquele hábito que você está se propondo. Então, eu acho que a gente falou bastante da habilidade e deu para deixar bem claro essa questão de como você deixa mais fácil, você, consequentemente, você acaba precisando menos da motivação, né? Então é isso. Então a gente começou com impulso, a gente trabalhou a habilidade. No impulso a gente tem esses 3 métodos de impulso. A habilidade, o principal aqui, porque a gente pode, né, sair dessa conversa sabendo que a gente tem que tentar quebrar ao máximo o comportamento que a gente quer fazer, né? A gente quer tentar diminuir e tornar ele mais fácil possível, para que você não tenha na sua mente aquele negócio, puta, eu prometi para mim mesmo que ia fazer isso, mas isso é difícil. Tem que fazer aquela parada lá, ficar extremamente fácil, como você pode fazer rapidamente, que encaixa na sua rotina, que você não vai gastar muito com isso e realmente conseguir aplicar isso de alguma forma. E não depender, então, da motivação, que é um dos fatores importantes, né, que está na fórmula, mas que é o que a gente tem que tentar deixar por último, porque a gente não pode depender dele, né? É o menos sustentável, vamos dizer assim, né? Então, motivação. Quais são os principais pontos em motivação, Ana? Motivação, ele fala muito que ele não é contra a motivação, ele deixa isso claro. Ele acha que a motivação é um ponto importante, mas ele fala, você tem que deixar a motivação sempre por último, porque a motivação ela varia muito. Tem dia que ela está lá no máximo e pode ser que daqui 2 horas ela esteja no mínimo e você não consiga manter aquele hábito porque você estava dependendo só da motivação. Ele chega a comentar o porquê dessa variação de motivação que a gente tem. Com certeza é relacionado à bioquímica do ser humano e a substância que a gente tem no cérebro.
Ele não, pelo que eu li, assim, Não entra ele muito não a chega fundo. a aprofundar, ele só fala que é muito variável. Então, por, por não ter uma constante de motivação, você não pode depender. Porque se você está dependendo só da motivação, se aquele dia você não está motivado, já era. É. Você não construiu, você não fez o hábito, aquele comportamento que você está querendo transformar em um hábito, e aí vira uma cadeia de uma bola de neve. Então, o fato de você não praticar aquele comportamento, você fica chateado, você se frustra e está com aquela questão daquela ligação do cérebro. Aquele comportamento que você queria fazer, você não fez, o fato de não fazer, o seu cérebro vai associar a algo ruim, e então o hábito, o comportamento que você está querendo criar, o seu cérebro vai associar com uma coisa ruim. Então, o seu hábito vai ficando cada vez mais difícil. Por isso que ele mostra a dificuldade de depender da motivação, né? Então, Eu tô pensando em mim mesmo, assim, porque várias vezes, antes de dormir, eu falo, pô, amanhã eu vou acordar e vou arrumar minha cama. Eu tenho certeza que eu vou fazer isso. Aí eu acordo, pô, 10 minutos depois que eu tava esperando, 15 minutos depois do que eu tava esperando, não arrumo a cama, fico pensando naquilo, poxa, cara, falei que ia arrumar a cama, entendeu? E aí, mas eu acordei, a motivação não tava lá. Então, acho que se eu fosse usar a fórmula dele, a primeira coisa que talvez eu pudesse fazer é não precisa arrumar a cama, mas pelo menos puxar o lençol. Não precisa colocar o edredom, não precisa arrumar, mas alguma coisa bem pequena, alguma coisa nesse sentido, né? sim, é até legal um exemplo que ele dá, que era de um pai de família e ele tinha um filho, a relação era extremamente ruim com aquele filho e ele tinha uma paixão pela máquina de café dele. E ele falava pro filho, meu, toda vez que você usar a máquina de café, limpa a máquina. E o filho nunca fazia isso. Então ele falou, bom, deixa eu aplicar essa lógica do micro hábito com o meu filho, sem ele saber. Ele passou e falou, ó filho, depois que você usar a máquina de café, só tira o coador e deixa em cima da pia. O filho falou, bom, isso aí é ridículo, é só tirar e botar. Aí, no dia seguinte, o filho usou, tirou e deixou lá. O pai passou tipo, agradeceu. Falou, filho, obrigado por ter deixado lá. Aquela questão de comemorar, né? O filho, tipo, se sentiu bem. Pô, meu pai reconheceu uma atitude que eu fiz. O filho se sentiu bem. E aí ele vai falando que, ao longo que o pai ia fazendo isso, tempos depois o filho, tipo, lavava sozinho. Porque aquele pequeno hábito de tirar o coador e botar em cima da pia, o filho foi percebendo, pô, já que eu tô aqui, já tirei o coador, por que que eu não lavo e depois já devolvo? E aí ele fala que à medida que você vai criando pequenos hábitos, você vai vendo que você vai se sentindo tão bem consigo mesmo que você vai dando o próximo passo, você não se acostuma. Então ele fala, você não vai ficar acostumado a fazer 2 flexões por dia. Você fez 2, pô, na semana seguinte você já começa a fazer 10 flexões e 2 burpees. Aí na outra semana você fala, opa, eu consigo fazer tipo 10 flexões, 5 burpees e dar uma volta no quarteirão. E aí ele fala, você vai criando raízes. Eu acho que a metáfora que ele faz aí com a árvore é muito boa, né? Que à medida que você vai criando raízes, você pode crescer sem cair, porque você está com uma estrutura boa. Faz todo sentido, todo E, sentido. e eu acho que para a gente fechar assim o papo, eu acho que é a relação inversa que ele fala, porque ele fala essa fórmula funciona tanto para bons comportamentos como para maus comportamentos. Ele fala da desconstrução do hábito. Ele fala, primeiramente, na medida que você vai construindo um novo hábito, consequentemente, você acaba deixando de te dar comportamentos nocivos da sua vida, porque você vai se sentindo bem com aqueles novos comportamentos e vai deixando de lado os maus comportamentos. E ele fala também assim, por exemplo, seu objetivo é tipo, você está acima do peso e você quer parar de comer guloseimas. Ele fala, antes de você começar a quebrar esse hábito, ele fala a palavra quebrar, o seu cérebro já associa com algo muito difícil. E aí, como a gente viu, a dificuldade atrapalha na fórmula do comportamento. Então ele fala, começa a focar em um hábito positivo que não esteja ligado à questão do que você está querendo mudar, nesse caso, a alimentação. Então, você quer mudar a sua alimentação, você vai construir um hábito, sei lá, um hábito financeiro. Eu quero poupar mais.
que não esteja ligado. E ele vai falar, na medida que você vai criando aquele novo hábito, você vai se sentindo bem, você começa a construir confiança para desconstruir realmente o hábito que está te afetando naquele momento. E ele fala, você já tem a fórmula, comportamento é igual motivação, habilidade e impulso. Então, você quer tirar um hábito da sua vida? Primeira coisa, foca o impulso. Qual que é o seu impulso quando você vai comer guloseima? Puta, quando eu estou muito ansioso, aquela questão da ancoragem, se associa a ansiedade ao comportamento. Beleza, você descobriu que o seu impulso é ansiedade. Então, por que não descobrir métodos de aliviar a ansiedade para diminuir aquele impulso? Porque na medida que você diminui o impulso, a sua ação vai ficando, o comportamento vai ficando mais fraco. Aí ele fala, beleza, você tirou o impulso e mesmo assim você continua a praticação. Aí ele fala, bom, para praticar a ação tem que ser fácil, né? Então você tem que tornar aquele comportamento difícil. Primeira coisa, não compra guloseimas na sua casa. Porque aí você vai pensar, puta, eu vou ter que botar o calçado, eu vou ter que ir no mercado, comprar a guloseima, vai ficando mais difícil, o comportamento vai enfraquecendo. E aí, por último, que ele fala, meu, você deu impulso, você tornou o hábito, você tirou o impulso, você tornou o hábito mais difícil, e mesmo assim você está fazendo aquela ação, aí você vai ter que partir para a motivação. E ele fala para pensar na motivação num campo como um todo. Nesse caso, por exemplo, eu estou comendo guloseima. Começa a pensar não só em você, mas nas pessoas ao seu redor. Ele fala, meu, eu estou ficando obeso, minha saúde está ficando cada vez pior, eu posso morrer mais cedo, eu vou deixar meus filhos, eu vou deixar de aproveitar com os meus filhos, a minha esposa eu vou deixar de aproveitar bons momentos com a minha esposa por causa dessa ação, desse comportamento que é o comer a guloseima. Então ele fala, pode ser uma motivação que vai te impedir de praticar tal comportamento. E ele fala, se você juntar esses três, tirar o impulso, tornar mais difícil e ter essa motivação, entender o todo, você acaba desconstruindo esse hábito. E ele fala, a fórmula dele não é perfeita, tanto que ele fala que tem hábitos de queda livre, que são os vícios, né? Ele fala, às vezes, mesmo aplicando a minha fórmula, um vício é tão forte que não consegue quebrar. E aí ele fala, você tem que passar por uma terapia, você tem que passar por profissionais que realmente são especializados no assunto, porque ele trata o hábito como um todo. Mas eu achei até legal essa parte do livro, porque ele reconhece que a fórmula dele não é uma fórmula mágica, é uma fórmula que ajuda, sim, muito a construir novos hábitos, mas vão ter certos hábitos que está tão enraizado em você, é um vício mesmo, que só com a ajuda de um profissional, uma terapia, você vai conseguir tirar aquele hábito da sua vida. Para resumir assim, eu achei um livro bem interessante, uma nova perspectiva, diferente do que a gente vê por aí. Muitas vezes, até a gente estava conversando, né? Você falou daquela teoria do faça 10 vezes mais do que você está fazendo agora. A gente ainda vai falar sobre esse livro, cara. A gente vai falar desse livro ainda. Então, é uma abordagem diferente do que do que vem sendo transmitido aí em vários outros livros. E é aquilo que a gente falou. Às vezes, 10 vezes mais pode funcionar para você, mas não pode funcionar para mim. Às vezes, o micro hábito vai funcionar melhor para eu construir tal hábito do que outro método que foi passado. E é isso que a gente está querendo mostrar aqui, que não tem a fórmula perfeita, não tem o meu método. A gente quer que vocês que estão assistindo aí vão atrás, busquem o conhecimento que a gente está tentando passar aqui de uma forma, fazer uma síntese, né? Ir atrás e ver se aquilo realmente funciona. Porque às vezes o micro hábito pode ser uma perspectiva que você nunca tinha pensado. E aquilo pode ser que funcione e você dê um boom na sua vida. Ou pode ser que, não vai funcionar para mim. A gente não está aqui para trazer fórmulas perfeitas, eu acho. A questão dos 10 vezes, a gente vai conversar muito mais sobre isso, mas não necessariamente você precisa tomar 10 vezes as ações que você está fazendo no dia seguinte, entendeu? Esse livro, com certeza, cara, mudou também minha perspectiva. Eu agradeço por você ter compartilhado esse livro comigo, Ana. Você que trouxe esse livro para mim, eu não fazia ideia, nem estava esperando em ler. E agradeço também por você ter feito essa síntese incrível. Você está com esses conceitos aí totalmente embutidos na sua cabeça já.
Eu acho que a gente conseguiu cobrir os pontos principais, né? Tem bastante informação, ainda que seja um livro bastante simples, tem bastante informação para digerir de uma vez só. E eu acho que isso é muito interessante, o fato da gente estar aberto para perguntas e para o pessoal aí que tiver com vontade de saber mais sobre o livro ou sobre outros livros ou indicar livros, a gente está aqui para isso. A grande ideia é a gente debater ideias, né? Como a gente começou falando, a gente está concluindo também a verdade de cada um, né? Ninguém aqui, a gente tem, todo mundo aqui, eu e o Hannah, a gente tem defeitos e tem qualidades e todo mundo é assim, mas se tem uma coisa que é importante a gente saber como fazer é construir e desconstruir hábitos, né? Tanto na sua vida pessoal, na sua vida, no seu contexto familiar, quanto no ambiente profissional. Tudo é feito de hábitos e hábitos pequenos, feitos com frequência, né, acabam se tornando uma coisa grande. Nenhuma grande empresa começou grande de uma vez só, né? Sempre começa pequeno. A gente viu aí Amazon começando dentro de um pequeno escritório, a gente viu aí Microsoft começando na garagem e aí o nosso livro agora que vai chegar no Brasil logo, Micro Hábitos ou com algum nome similar, traz justamente esse aspecto, né? Essa perspectiva de pequenos e muito fáceis hábitos fáceis que podem acabar crescendo e se tornando coisas um pouco mais sustentáveis. Muito interessante a gente poder conversar sobre isso e a gente está aberto para o que mais for. E eu agradeço mais uma vez por estar contigo aí, Renan. É isso aí, eu que agradeço, Luca, parceria aí, foi incrível. A gente acho que é importante trazer essa simplicidade também, esse bate-bola, para mostrar que o conhecimento acho que está acessível para todos, né? E quanto mais fácil a gente tornar o acesso, mais fácil. Não é nenhuma astrofísica, não é astrofísica, galera. É simples, é um bate-papo. Entendeu? É um bate-papo e como o livro falou, né? À medida que você vai tornando fácil, aquilo torna um hábito. Então, eu acho que assim, o hábito de você ir atrás de novos conhecimentos, de estar sempre aprendendo, é uma das coisas mais fantásticas que a gente pode ter na vida. Esse constante aprendizado motiva a gente a ser pessoas melhores e quando nos tornamos pessoas melhores, acho que isso acaba refletindo em toda a sociedade. Como o Luca falou, acho que é interessante a galera comentar, falar o que acha que ficou bom, o que acha que ficou ruim. A gente não é perfeito, a gente está aqui para crescer junto com todo mundo, dar indicações de livro e tudo mais. Então é isso, eu acho que deu para dar uma boa ideia do livro. Quem quiser aprofundar, compra o livro. Eu acho que é sempre bom incentivar os escritores aí, afinal eles que transmitem as ideias que conhecemos hoje, né? Vão virar ações. As nossas ideias que a gente vai transformar em ações. Exatamente. E o prazer aí estar com você, Luca, sempre nessa parceria aí. Primeiro vídeo de muitos aí do canal. Poxa, muito, cara. Tô aqui animadaço pro nosso próximo já. Agora que vamos impactando a vida das pessoas e transformando ideias em ações.